Olá, alunos, tudo bem? Que saudade de vocês! Estamos de volta e já vamos começar a trabalhar. Na aula de hoje de português, nós vamos falar sobre matemática. Como assim, professora? Na aula de português vamos falar de matemática? Pois é, nós vamos falar sobre enunciados de problemas matemáticos. Bom, então vamos começar? Primeiro, eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre a matemática, sobre o tema que a gente vai trabalhar, sobre os enunciados de problemas matemáticos. Pessoal, rapidinho, eu vou começar pela questão 2. Envolve aqui 3 personagens. E aí tem uma confusão dos nomes. A história da matemática, ela toda mostra, né, que a criação da matemática se deu em cima de resolução de problemas, proposição de problemas. Muitas vezes a matemática surgiu exatamente porque as pessoas que estavam interessadas em resolver alguma questão prática da física, da arquitetura, da biologia, da química, das ciências em geral, tinham que desenvolver alguma ferramenta matemática para poder resolver esse problema. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Como é que vai ficar a base dessa potenciação? A abordagem clássica de resolução de problemas, onde se situa aí o George Polya como precursor no meados do século XX, né? Ela propunha problemas após o ensino da matemática, como se fosse a matemática sendo ensinada para resolver problemas. O enfoque mais atual é de você apresentar problemas para que a matemática apareça mais contextualizada. Então os problemas são apresentados de início e os alunos vão mobilizando as ferramentas, em geral os conhecimentos prévios, mas também a criatividade e outras formas de refletir sobre o problema, de considerar o enunciado. Marcelo marcou 4.040 pontos e Simone marcou o dobro de Marcelo. Quantos pontos foram marcados por Francisco? Primeira leitura de vocês, foi tranquila ou foi um pouco confusa? Foi confusa. Foi necessário fazer uma segunda leitura? Sim. Uma terceira? Sim. Isso, todos os grupos têm essa sensação? Beleza, resolver problemas eu acho que é um momento rico, porque é um momento da interpretação. E na aula de matemática, eu acho que isso é o momento em que você ouve o aluno, é o momento em que você descobre, aprende até com o aluno uma forma alternativa de se resolver um problema. O do Francisco em nenhum momento fala quantos pontos ele fez, nem se ele fez o dobro, se ele fez o triplo de alguém, não. Não tem nenhuma informação sobre ele. Mas sabendo de Marcelo e de Simone, você conseguiu descobrir os do Francisco, através de uma subtração. O raciocínio dos outros grupos foi esse também? E foi só sem a conta de multiplicação. Por que sem a conta de multiplicação? O dobro de pontos da Simone a gente já sabia. Se o do Marcelo é 4.040, da Simone é o dobro, é 8.080. A gente não fez a conta de vezes. Fizeram mentalmente. Muito bem. Eu costumo falar para eles que existem vários caminhos. Ele pode seguir um caminho de trem, de avião, seguir uma estrada esburacada ou uma autopista. O que eu acho que é mais interessante que tem sido proposto é fazer com que o aluno tenha contato com problemas e ele possa interpretar esses enunciados da mesma forma como ele interpretaria um texto da língua portuguesa ou de outras áreas de conhecimento. Por exemplo, fazer a teatralização do enunciado de um problema é uma forma muito interessante de trabalhar, principalmente no 6º ano, quando os alunos estão adquirindo assim, um contato com uma matemática um pouco mais sofisticada. Vamos supor que o problema fale de um aluno que sai de um lugar e vai para outro e leva tanto tempo para chegar lá, e aí se ele chegar um pouco antes, quanto tempo ele economizou, envolvendo alguns dados assim referentes ao lugar onde ele parou. Com esse tipo de teatralização, os professores têm conseguido fazer com que os alunos reflitam mais sobre o enunciado, sem seguir regras. Esse problema é mais objetivo? Está mais na cara o que tem que ser feito? Para que o aluno tenha uma autonomia frente ao conhecimento, ele também precisa participar do processo de criação dos problemas. Então, se recomenda hoje em dia que os alunos consigam fazer
Quer dizer, que tem uma prática de elaboração dos próprios problemas. E isso é uma coisa que dá muito certo. Vamos supor que o professor esteja trabalhando com áreas de triângulos, por exemplo, né? Então ele pode pensar, né? Olha, vamos usar aqui um problema com área de triângulo, cada um vai inventar um problema que envolva o cálculo de área de triângulos. E aí vocês vão olhar em volta e vão observar que triângulos vocês têm aqui e que problemas a gente poderia propor. A gente poderia pensar, né, que para fazer uma pirâmide, a inclinação da parede da pirâmide precisa se manter constante de baixo até em cima. Então vão se fazendo rampas, né, para que isso aconteça, e necessariamente foi criado ali, né, uma relação entre o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical. Essa relação, né, que hoje em dia a gente chama de cotangente, é uma relação trigonométrica, e isso aparece nos papiros. Então esse tipo de problema, por exemplo, é interessante porque liga a matemática com a sua história, com a história da humanidade. Bom, viram a importância, porquê dessa relação com a nossa aula de hoje, com a aula de matemática? Pois é, a gente precisa interpretar os problemas matemáticos, né? Então, para responder as questões, chegar a fazer os cálculos, a saber qual é o cálculo que você tem que fazer, a gente primeiro precisa interpretar. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu trouxe aqui um probleminha simples para a gente fazer a leitura e fazer a interpretação juntos. Então, olha só. João tem 298 figurinhas e Carlos tem 165. Quantas figurinhas João tem a mais que Carlos? Bom, então qual é a primeira interpretação que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, saber quem são os envolvidos, João e Carlos. Então, são duas pessoas envolvidas. O João tem 298 figurinhas e o Carlos tem 165 figurinhas. Bom, o que eu quero saber nesse problema? Quantas figurinhas o João tem a mais que o Carlos? Olha só, o João tem 298 e o Carlos 165, ou seja, o João tem mais, mas quanto a mais? Como é que a gente faz essa conta para a gente saber quanto o João tem mais? Isso mesmo, nós vamos subtrair o valor a quantidade de figurinhas que o João tem com as figurinhas de Carlos. E nós vamos chegar no resultado de 133 figurinhas. Olha só, 8. Não vou entrar na questão do cálculo, tá? Tá aqui. Isso vocês têm que saber em matemática, tá? Coloquei aqui até a separação das casas para vocês saberem direitinho. Tudo isso vocês já sabem, né? Estão no 4º ano, afinal de contas. Bom, então, chegando à nossa resposta, né? O João, então, tem 133 figurinhas a mais que Carlos. Então, é muito importante, para a gente chegar a esses resultados na matemática, entender, interpretar o que está sendo pedido no enunciado. Bom, então vamos lá. Pegando o livro, módulo 2, capítulo 4, páginas 8 e 9. Vamos observar essa capa de abertura. Esportes, desafios para a vida. Bom, praticar esportes é encarar desafios e superar obstáculos. Além de fazer bem à saúde, proporciona autoconhecimento, respeito às regras e convivência em equipe. Quem vive o esporte vive melhor. Vocês gostam de praticar esportes? Eu gosto, né? Mais ou menos. Mas gosto. Né? Gosto de nadar, eu gosto de dançar. Qual é o esporte que você gosta? Que esporte está sendo representado nessa imagem? Respondam para mim. Cite seus 3 esportes favoritos e comente por que você gosta deles. E C. Em sua opinião, qual é a importância de esporte na vida de uma pessoa? Então, 3 perguntinhas aí para vocês responderem. Olhe bem a capa aqui para vocês responderem depois para mim as perguntas, ok? Bom, então vou explicar nossa atividade de hoje, que começa na página 10. Então, início de conversa. Na escola, lemos diversos textos com finalidades específicas de acordo com as disciplinas que estudamos. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problemas matemáticos. Você certamente já leu e resolveu problemas matemáticos. Que estratégias você usa quando precisa resolver um problema matemático?
Respondam para mim também. Né? Cada um tem a sua estratégia, é o que foi falado lá no vídeo, né? E o legal é de que cada um tem essa criatividade de fazer essa troca também, de que existem várias maneiras de você chegar no mesmo resultado. De que maneira vocês conseguem chegar aos resultados? De cabeça, fazendo conta, subtraindo, multiplicando, dividindo, tá? O texto a seguir é o enunciado de problema matemático. Então, nós vamos ler ele aqui. Bom, veja os resultados dos jogos disputados na equipe A e o torneio de basquete, de um torneio de basquete. Então, olha só, coloquei aqui grandinho para a gente poder enxergar melhor. Então, a equipe A venceu de 105 a 99 da equipe B. Então, o primeiro jogo aqui ganhou. A equipe A ganhou de 104 a 103 da equipe C. Então, ganhou também o segundo jogo. A equipe A venceu de 96 a 87 da equipe D. A equipe A, olha só, perdeu aqui de 81 a 93 da equipe E. E a equipe A ganhou de 104 a 97 da equipe F. Bom, isso aqui foi então um jogo de basquete, por isso esse tantão de números aí. Olha só, agora vem a questão. De acordo com as informações desse placar, quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Então, olha só, como a gente vai fazer. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Quantos jogos essa equipe venceu? Então, ela venceu o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, o quarto ela perdeu e ganhou o quinto. Então, foram 4 jogos em que ela venceu. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? O que a gente precisa fazer para chegar nessa resposta? Né? A gente tem que somar o total de pontos que elas que fizeram. E qual foi a média de pontos nessa equipe por partida? Como a gente calcula uma média? Vocês já aprenderam isso em matemática, eu espero. Né? A gente tendo o resultado aqui da soma total, né? 105 mais 104 mais 96 mais 81 mais 104. E com esse resultado, a gente divide pelo número de jogos. Aí a gente chega no valor médio. Tá? Então, se a gente, eu não fiz a conta, tá? Mas se vocês fizerem aí, soma todos os resultados da equipe A, que é essa primeira coluna aqui, e depois divide por 5, que foi a quantidade de jogos. E aí vocês vão chegar nessa resposta aqui. Então, a média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou. Foi o que eu acabei de explicar. Bom, feito isso, vocês vão responder as questões aqui para mim. Tem mais uma questão oral. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Respondam lá para mim, tá? Interpretação escrita. Onde essa atividade matemática foi publicada originalmente? Como é possível saber isso? Olha só, tá aqui embaixo onde ela foi publicada. Se eu não me engano, que aqui para mim tá difícil de ler, foi no livro A Conquista da Matemática, tá? Então tá aqui na indicação bibliográfica. Então, como foi possível saber isso? Tá aqui. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Bom, além de livros, onde mais vocês encontram? Nas provas, né? Em atividades. O que mais? Me conta aí onde vocês mais encontram enunciados de problemas matemáticos. 3. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com um X a resposta correta. Então, apresentar dados sobre um evento esportivo com o objetivo apenas de informar o leitor ou apresentar ao leitor uma situação problema relacionada aos conceitos da matemática para análise de resolução. Bom, com o objetivo de você fazer
né, os cálculos sendo um problema matemático, né, ele está apresentando uma situação problema, tá? Então, presta atenção aí na hora de vocês assinalarem. 4. Contorne o problema matemático da página 10, os elementos a seguir de acordo com as cores indicadas. Então, de vermelho, número da atividade e a introdução do problema. Então, olha só. Aqui a gente tem o número da atividade 4, e a introdução do problema. Questões que compõem a atividade. Então, olha só, aqui a gente tem as questões que compõem a atividade, que são as perguntas. Questões são perguntas. Informações para análise. Então, a gente tem aqui, ó, né, essas informações, onde a gente tem os dados da equipe e as pontuações das equipes. Imagem para ilustrar a atividade. Temos aqui, então, de amarelo. E dica de como resolver a questão, a gente tem aqui, ok? Bom, observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete. É só olhar lá na página qual foi o único jogo que ela perdeu, quem foi que equipe venceu, tá? Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Adição, subtração e divisão. Então, vamos pensar nesse enunciado aqui. Para saber a diferença de pontos nesse jogo. Que jogo a gente está falando? Do jogo que o time A perdeu. Tá? Então, para a gente saber a diferença entre os resultados, né, de quanto perdeu ou de quanto ganhou o outro time, que conta a gente tem que fazer? Adição, subtração ou divisão? 6. Para responder a questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Então, a gente volta e olha só, a questão C diz quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio, né? Então, em todo esse torneio, que conta a gente teve que fazer aqui? Para saber qual foi o total de pontos. Foi adição, subtração ou divisão? 7. A resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões? Da questão A e B, B e C ou A e C? Então, volta e vamos ler o que era na D. Qual foi a média de pontos dessa equipe na partida? Então, que conta a gente teve que fazer aqui? Então, quais são as outras questões que estão relacionadas? Lembra que a gente teve que fazer somar todos os pontos da equipe A e depois dividir pela quantidade de partidas. Então, tem duas questões lá em que uma pede a quantidade de partidas e a outra que pede o total de pontos do torneio. Então, A e B, B e C ou A e C? Explique sua resposta. Eu acabei já explicando um monte de coisa aqui, então, mas eu quero com as palavrinhas de vocês. 8. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Nota mínima para aprovação escolar. Resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas ou xícara de café com leite? Ai, ai. Então, pensa aí e responda. Bom, o enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos e ou imagens complementares. Bom, ficamos aqui com a nossa aula de hoje. Me mandem as respostas para eu poder corrigir, tá? E na aula de amanhã eu passo a correção, volto a explicar e tiro as dúvidas. Se vocês tiverem, coloquem lá que me ajuda na hora de elaborar a aula da correção, tá? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.